Black History Month you find ridiculous. Why? You're going to relegate my history to a month? Oh, come on. What do you do with yours? Which month is White History Month? No, come on, tell me. Well, I'm Jewish. Okay, which month is Jewish History Month? There isn't one. Oh, why not? Yeah. Do you want one? No. I don't either. I don't want a Black History Month. Black history is American history. How are we going to get rid of racism until... Stop talking about it. I'm going to stop calling you a white man. Yeah. And I'm going to ask you to stop calling me a black man. I know you as Mike Wallace. You know me as Morgan Freeman. You're going to say, well, I know this white guy named Mike Wallace. You know what I'm saying? Uh-huh. Oi, gente, eu sou a Marina. Eu sou a Mariane. Nós somos alunos da Escola Municipal Cívico-Militarizada Mariano Souza Lambrado, na cidade de Caçu, Goiás. Nós queremos pedir para que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, curtindo o nosso vídeo e comentando. Pessoal, também dá uma passadinha lá no nosso Instagram, para que assim nós possamos alcançar um maior número de pessoas. Para que vocês possam estar nos apoiando em ambas as redes sociais. Muito obrigada! Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Nós vamos mostrar como a escola quer incutir em nossas cabeças que nós somos racistas. Que o nosso país é racista. Então vamos parar de enrolação e vamos logo pro vídeo. Pessoal, nós estamos aqui com mais uma apostila que passou pela Secretaria do Estado, passou pelo Conselho Municipal da Educação, passou pelos professores e agora pelos alunos. E como sempre, da matéria de História, né, da nossa professora Divônica, que sempre está aparecendo aqui nos nossos vídeos. E quando nós falamos sobre o racismo, a coisa que vem principalmente na mente do debatedor esquerdista é a escravidão. E, gente, a escravidão, ela é uma coisa horrível, ela foi uma aberração, independente de qual a etnia do povo que foi escravizado, porque não foram só os negros que foram escravizados, foram africanos, europeus, os asiáticos de forma geral, basicamente o mundo inteiro, porque era uma briga de expansão territorial, não era uma coisa de etnia. Era tribo contra tribo. Ai, mas os europeus escravizaram os negros. Assim, eu não sei se você, seu atribulado, você sabe, mas já foi comprovado que os europeus não tinham força militarmente para simplesmente entrar na África e sair capturando o povo para escravizar. Os africanos pegavam o povo de outra tribo, ia lá e vendia para os europeus, porque assim, era uma briga de tribos. Eles viram que isso daí dava o din-din, era rentável para eles. Aí eles iam lá e vendiam os escravos para a Europa. A coisa era tão feia que se um africano tivesse raiva de seu familiar, ele o vendia como escravo. Podia ser o seu filho, seu pai, seu tio, seu primo. E se você acha que eu tô falando bobeira, eu recomendo que você leia o livro A Manilha e o Libambo, Alberto da Costa e Silva, talvez o maior historiador sobre a escravidão do Brasil. Então, isso daqui foi só uma breve introdução para a gente poder estar esclarecendo algumas coisas sobre essa questão aí da escravidão, né? Mas a gente já vai voltar para o foco principal, que é sobre o racismo, que é um tema abordado na apostila. O Brasil, ele é um país miscigenado. Então, nós não tivemos leis segregacionistas formais, diferente de países como os Estados Unidos e a África do Sul, principalmente após a abolição da escravatura em 88. Então, devido a essa forte miscigenação do nosso país, nós não temos como ter uma separação racial rígida e exata. Tratar um assunto dessa complexidade, dessa forma tão simples, é ser leviano. A atividade nos traz que há racismo institucional e traz de exemplo como práticas racistas as abordagens mais violentas da polícia contra pessoas negras e a desconfiança de agentes de segurança de empresas contra pessoas negras sem justificativa coerentes. Pessoal, vocês viram como a esquerda ela é demoníaca? Ela quer incutir na cabeça dos alunos que estão estudando isso daqui que a polícia ela combate com mais violência as pessoas negras, coisa que não é verdade, porque o combate à criminalidade ele vai ser exercido independentemente
da raça da pessoa. A polícia, ela não é racista, porque se isso fosse verdade, não teriam muitos negros na polícia. E nas demais instituições nós temos a mesma coisa. E isso que a Mariane falou é tão verdade que esses canalhas, eles colocaram essa charge aqui para isso entrar na mente do Nécio, chamado aluno, que o policial é racista. Não, mas porque os negros são injustiçados. Então, o racismo funciona só com os negros. E aí vem esses caras aplaudir a Magalu, que fez uma seleção só para pessoas negras. Ué, mas você não tá excluindo, você está excluindo outras pessoas? Pessoas de cores diferentes, isso também não seria racismo? Racismo, raça? Ai, porque a escravidão, a gente já falou que a escravidão não foi só com o negro, todo mundo sofreu, o mundo inteiro foi escravizado. Inclusive, você é escravizado até hoje por causa dessa porcaria que você chama de governo. Você trabalha para poder ficar pagando o governo. E você fala, não, porque o passado o quê? A escravidão tá presente agora aqui no Brasil. E para queimar mais o pneu do Fusca, é colocado o racismo estrutural, que é menos perceptível ainda. O racismo estrutural está cristalizado na cultura de um povo, de um modo que muitas vezes nem parece racismo. A presença do racismo estrutural pode ser percebida na constatação de que poucas pessoas negras ou de origem indígena ocupam cargos de chefia em grandes empresas, de que nos cursos das melhores universidades a maioria esmagadora, com não totalidade de estudantes, é branca. Então, o importante agora é se a pessoa é negra ou indígena, se é mulher, se é gordo, se é baixo, se é alto? Não é a capacidade que a pessoa tem para exercer aquela função? Vocês podem ver que eles separam as pessoas de propósito. Ai, porque o negro, porque o indígena não conseguiu esse cargo, isso é culpa da competência dele. Se ele é incompetente e não consegue esse cargo, porque ele não tem aptidão para isso, ele não consegue exercer aquele trabalho, então você não vai colocar ele lá, independente da cor de pele dele. Você não pode simplesmente colocar alguém de chefe em uma empresa por causa da cor dessa pessoa. E vocês perceberam que a esquerda ela quer criar uma rixa entre as pessoas, diferenciando negro de branco, indígena? Por que não colocam simplesmente pessoas? Por que diferenciar colocando negro? Por que colocar pessoa branca, pessoa negra? Você precisa de alguém para poder pensar por você, para poder te defender. Eu vou dar um exemplo mais básico assim. As pessoas que defendem, que são contra o racismo, aqueles movimentos mais populares de esquerda, elas ficam tipo assim, ai, porque coitado do negro. Porque o negro, ele precisa ser defendido, porque nós somos escravizados, pipipi, papapó, mimimi, mumu. A pessoa não tem vontade própria, por que ela precisa de você, para você poder ficar defendendo as vontades dela? O que a cor da pele dela tem a ver com a ascensão na vida? Então, assim, é umas lorotas que não tem cabimento. A esquerda, ela torna as pessoas objetos, como se elas não tivessem vontade própria. Ela trata as pessoas como se elas não tivessem autonomia sobre si mesmas. Porque essas pessoas, eles querem que essas pessoas precisem deles. O racismo, para ele ser estrutural, ele precisa ser social, político, econômico e judicial. Ué, nós não tivemos presidente negro? Primeiro que Obama. O pai, o rei do futebol, não era negro? O patrono da literatura brasileira não era negro? Como o nosso país tem uma estrutura racista? Não existe racismo estrutural no Brasil. Porque se fosse assim, nós teríamos ONGs racistas, sindicatos racistas, clubes, associações, mas nós não temos. Na minha percepção, o racismo, ele acontece, na verdade, por meio das cotas. Coloca a pessoa de tal cor superior a outra. Assim, Hitler fez a mesma coisa, só que foi com brancos, né? Hitler colocou os brancos de forma superior aos negros, como vocês já sabem. Só que eles estão fazendo isso de novo, só que com quem? Com os negros, e colocando os negros como os coitadinhos. Não, porque tem que fazer cota pra ele, porque ele é negro, sei lá o quê. Gente, se toquem, eles estão falando de pessoas negras como se elas não fossem capazes, como se ela não fosse capaz de fazer um exame, alguma coisa assim para poder passar na faculdade, para poder ter prestígio na vida. Eles mesmos são racistas com pessoas negras, brancas, asiáticos, de qualquer cor, roxo, azul, rosa. Vocês têm que acordar para isso.
Pessoal, nós já vamos encerrar o vídeo por aqui, porque o assunto ele é complexo e já está nos levando para outros temas, como de cotas. E a gente só queria mostrar para vocês sobre como o marxismo está se infiltrando nas nossas tarefas de uma forma bem sutil. Mas antes, gente, de a gente encerrar esse vídeo aqui, de nós encerrarmos esse vídeo, eu queria deixar de recomendação aqui para vocês o escritor Thomas Sowell, que ele fala sobre essas questões aí das ações afirmativas, entre outros assuntos, porque ele era economista, mas ele também fala bastante sobre essa questão racial aí, em alguns livros dele. Os livros dele são de altíssima qualidade, ele é bem direto aí, né, e pontual nas coisas que ele diz. Então, se vocês puderem estar dando uma olhada, assim, no material, na escrita dele, a gente agradece muito. Então, muito obrigada. Foi esse o vídeo. Tchau! Tchau!